Então, demonstrativo de resultado de exercício, ele vai mostrar o fluxo de eventos ocorridos em um determinado período de tempo, quanto a empresa lucrou no ano passado. Enquanto o balanço patrimonial é a fotografia da demonstração da empresa em um determinado momento, qual é o valor dos nossos ativos, o valor do DRE é uma filmagem, né, mais ou menos de como é que esses ativos se movimentaram ao longo do período de um tempo. Que informações a gente tem no DRE? Basicamente, as receitas menos as despesas igual ao resultado do exercício. É isso. As receitas que são originárias de venda, então, uma venda ocorre quando um produto é vendido a um cliente ou um determinado serviço é prestado. Ao final, o cliente paga a empresa à vista ou a prazo. Simples assim. Uma despesa vai ocorrer quando um recurso é usado, por exemplo, quando um treinamento é pago, quando um equipamento é usado. E o resultado vai ser a diferença, então, entre as receitas e despesas que podem gerar lucros ou prejuízos para uma determinada organização. Tá aqui, então, uma cara de um DRE. Você tem lá a receita bruta, que é o total de vendas de uma organização. Aí você tem as devoluções, os descontos que você diminui, os impostos, e aí você tem a receita líquida. Depois você diminui o custo dos produtos vendidos e tem o lucro bruto. E depois você diminui as despesas operacionais, como vendas e administração financeira, e tem o resultado de equivalência patrimonial. Aí você tem o lucro operacional. Depois as receitas ou despesas não operacionais que você retira também, ou soma, né? Você aumenta receitas ou diminui despesas e você vai ter o lucro antes do imposto de renda. Depois, você tira a provisão para imposto de renda e vai ter o lucro líquido. O objetivo do DRE é informar o lucro líquido da organização. Tendo o resultado do lucro líquido de uma organização, você vai lá e vai colocar ele dentro do balanço patrimonial de uma empresa. Então, é assim que você tem uma intrínseca relação entre o balanço e o DRE de uma organização qualquer. A definição de itens, então. A receita bruta é a quantidade de produtos vendidos em um período específico de tempo multiplicado pelo preço, ou quantidade de horas de serviço prestada multiplicado pelo preço de hora, menos a devolução de vendas, menos os abatimentos ou descontos concedidos, menos os impostos sobre as vendas. E aí, então, você vai ter a receita líquida ou venda líquida. Os impostos sobre as vendas, eles vão ser diferentes dependendo de que produtos estão sendo vendidos e dependendo de que estado estão sendo vendidos estes produtos. A receita líquida ou receita de vendas líquidas, então, você diminui o custo de produtos vendidos ou serviços prestados e você vai ter o valor do inventário vendido durante um certo período de tempo, o valor dos gastos incorridos na compra de produção de bens e serviços que forem vendidos nesse período. E aí você vai ter o lucro bruto, que vai revelar, desculpa, se a firma está tendo então lucro sem considerar qualquer outras despesas da companhia, o lucro bruto, que você tira depois dos custos dos produtos vendidos. As despesas operacionais, que despesas são essas? São as despesas não relacionadas à produção, que são aquelas relativas a vendas, financeiros ou administrativos, você tira elas depois, e aí você vai ter o lucro ou prejuízo operacional. Aí depois você diminui as receitas ou aumenta as despesas não operacionais, que são aquelas decorrentes de outras transações da organização que não as transações que a empresa faz. Por exemplo, a empresa produz copos, então ela tem lá o valor do lucro bruto relacionado a copos, e aí ela tira valor de impostos, tem o lucro líquido, depois ela tira o valor das despesas operacionais, que são atividades de vendas, financeiras, administrativas, e tem o lucro operacional. Aí ela pode somar ou diminuir despesas não operacionais, que é, por exemplo, despesas relacionadas a alguma aplicação que deu prejuízo, ou receitas de alguma aplicação que teve um ganho financeiro, aí soma. É aqui, nesse momento, que você vai somar ou diminuir despesas não relacionadas às atividades fins de uma organização. Aí, o resultado disso vai ser o lucro antes do imposto de renda. Depois do lucro antes do imposto de renda, você vai ter a provisão para o imposto de renda e contribuição social,
que você vai retirar, porque sempre se faz no ano anterior uma provisão para pagar, e aí você vai ter o lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício. Então, aqui a gente tem uma explicaçãozinha. As despesas operacionais, elas são necessárias para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as operações. As despesas de vendas, elas têm a ver com o salário do pessoal de vendas, comissões, propagandas e provisão para devedores duvidosos. Já as despesas administrativas têm a ver com o salário do pessoal administrativo, aluguel de escritório, seguros, impostos e taxas. As despesas ou receitas financeiras ou as despesas, juros pagos, comissões bancárias, juros de mora, variação monetária passiva e as receitas que têm a ver com juros de aplicação financeira, juros de mora recebido, variações monetárias ativas. Isso aqui vai dar o resultado que chama de equivalência patrimonial de uma organização. As despesas ou receitas não operacionais são as não relacionadas com o objetivo do negócio. Aí você pode ter tanto prejuízos ou lucros na alienação de investimentos ou prejuízos ou lucros na venda de imobilizado. O mecanismo de variação para calcular o tesão, para calcular o razonete da nossa organização. Os componentes são simples. Para as receitas, variações que aumentam fazem crédito e que diminuem as receitas, débito. E despesas, variações que aumentam fazem débito e que diminuem fazem crédito. E aí você vai ter lá no nome da conta a coluna para registro de débitos do lado esquerdo e a coluna para registro de créditos do lado direito. É exatamente a mesma coisa. Eu coloquei um resumo, inclusive, de como é que está isso lá, ao longo da nossa aulinha de hoje, mas é exatamente a mesma coisa do balanço, a ideia é a mesma. E você vai fazer o mesmo cálculo, porque as contas, nesse caso, elas vão se misturar, as contas do DRE e do balanço, e elas são... e elas importam porque elas vão gerar aquele resultado que, como a gente sabe, vai dizer do lucro total de uma empresa ou de uma organização, ou seja, do valor que ela de fato prosperou ao longo daquele período contábil, e isso vai ser super importante para que a organização coloque lá, registre um valor dentro do seu balanço e, mais do que isso, para que a organização registre lucro ou não, O que vai dizer dela estar funcionando direitinho ou não é exatamente essa variação, por isso que importa tanto. A apuração, então, do resultado do exercício vai se transferir os saldos das contas de resultado. Você termina de fazer um DRE e aí você vai ter contas de resultado. Contas de resultado que tem saldos que vão para lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido. Então, esse é o elo que vai unir o balanço e o DRE. O resultado do DRE é uma conta que vai lá para dentro do balanço patrimonial, vai lá para os resultados do balanço. Mas é só isso. A conta de DRE é uma conta de resultado. Você vai lá e pegar as receitas e tirar as despesas, basicamente isso. E aí você vai ter um resultado para dentro de uma organização. Essa conta resultado vai lá para dentro do balanço, em lucros ou prejuízos, e aí você vai fechar o balanço de uma organização. O fim das contas vai poder dizer se essa organização teve lucro ou prejuízo ao longo de um período contábil. É assim que funciona o balanço e o DRE. Bom, até agora a gente só viu o que eles são, como é que funcionam, tudo na teoria. Quando a gente fizer exercícios, aí sim a gente vai perceber como é que é isso na prática, tá bem? É só isso, muito obrigada, boa noite, bons estudos, beijos!